Vamos dar sequência ao culto. Partindo agora para a parte da pregação da palavra. Que Deus nos dê graça nesse momento. Seguimos na série de exposição aqui da carta de 1 João. Estamos caminhando já para o fim dessa exposição. Acredito que a gente termine ela no mês de agosto. Então temos mais um mês pela frente ainda de exposições em 1 João. E hoje nós vamos falar sobre o texto que se encontra lá em 1 João, capítulo 4, versículo do 1 ao 6. 1 João, capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Mensagem é discernindo a verdade em um mundo de muitas vozes. 1 João 4 diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto, vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Até aí. Vamos orar mais uma vez, gente. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque podemos, essa noite, entoar louvores ao Senhor, cantar essas canções que são as nossas orações. Cremos de verdade que o Senhor venceu batalhas por nós. Nós hoje temos expectativa num mundo vindouro, no dia em que o Senhor voltará, porque o Senhor está nos fazendo perseverar, Pai. Que os nossos olhos estejam na eternidade, que as nossas expectativas estejam em Ti. E que o desejo de te ver face a face já possa estar atuante em nós aqui e agora, desejando sermos mais parecidos contigo nesta terra ainda. Por isso oramos, Pai, para que a Tua palavra nos transforme. Por isso oramos para que o poder do Teu Espírito Santo, por meio da Tua santa palavra, mude quem somos. Essa é a nossa oração, ilumina o nosso entendimento essa noite mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Se existe uma alegria e esperança é a palavra de Deus, irmãos. Para todos aqueles que presenciaram o amasso que a Noruega nos deu. O que há de motivo nessa noite de alegria é poder ouvir a palavra do nosso Deus. E João, mais uma vez, aqui, fala aos seus ouvintes e fala também ao nosso coração. Falamos inúmeras vezes ao longo dessa carta como os falsos mestres estavam presentes na igreja, como o falso ensino estava presente na igreja, como eles estavam tentando, muitas vezes, perverter a verdade, por meio de diluir um evangelho que eles já tinham ouvido, por meio de falar um evangelho pela metade. Muitas vezes a gente olha mensagens e a gente pensa, mas fala de Deus, mas não fala tudo sobre Deus. Isso também é ruim. Não são meias verdades que são válidas, como a verdade total sobre o Evangelho. E João ele nos traz aqui um teste cristológico, Como reconhecer que um ensino ele realmente procede de Deus. Como reconhecer se uma mensagem é fiel, se ela é verdadeira. Todos nós aqui, em alguma oportunidade, talvez vamos ter a chance de, às vezes alguém nos convida para ir numa igreja, Como eu já tive a oportunidade, uma vez, ser convidado pelo meu pai, vem aqui um dia visitar a minha igreja, E não era uma igreja, era universal. E tive, a infelicidade de ir e ouvir de verdade um homem tentando extorquir pessoas muito pobres. E era impressionante como o discurso dele, assim, não tinha nenhum tipo de maquiagem. Não tinha nenhuma intenção de tentar fazer aquilo verdadeiro.
era de verdade alguém com uma boa eloquência, um bom poder de persuasão, muito bem treinado, né? Dizendo que pessoas, se elas dessem tudo o que elas tinham, elas receberiam em dobro. E era um público muito pobre, assim, né? De uma classe mais baixa. E eu fiquei observando aquilo e impressionado, assim, né? Será que existem pessoas ali que pensam que aquela mensagem é de Deus? Ou será que a grande maioria realmente está interessado nas 2 vezes mais? Enfim, não dá para saber, né? Mas o fato é como, né, saber se aquela mensagem é fiel, como saber se aquele cara está pregando mesmo uma mensagem que procede de Deus. Ou talvez aquele corte, né, aquela mensagem que o irmão te manda, um link do YouTube. Meu irmão, você precisa ouvir isso aqui. Essa mensagem é fantástica. Já abre com medo nos dias de hoje, né? Mas é diante dessa quantidade de informação que a gente tem hoje. Hoje a gente tem acesso a muita informação. Hoje a gente tem podcasts que a gente pode ver, hoje a gente tem mensagens por aí afora na internet, como a nossa própria pregação, né, que é postada no YouTube. E você tem acesso a uma informação que você jamais teve em outros tempos, né? A questão não é a falta de informação nos dias de hoje. A questão é como, hoje, saber filtrar o que a gente escuta, o que a gente lê, o que a gente assiste, para saber se aquilo procede. Será que aquilo não é apenas eloquência, não é apenas emocionalismo? Né? Pô, essa mensagem foi fantástica. O cara falava muito bem, eu me emocionei, eu escutei, me diverti. E será que existia Cristo naquela mensagem? Será que aquela pregação ela era conforme o evangelho dos apóstolos que foi dado a eles por Jesus Cristo? Esse é o nosso questionamento. É o que João está fazendo aqui com esses irmãos. Ele não tem o interesse de tornar essa igreja, né, e também nós, aqueles que escutaram essa mensagem ao longo dos anos, uma igreja extremamente crítica e resistente a ouvir a palavra de Deus, que tudo desconfia, né? Será? Mas será que esse cara aí, ele não é? Não sei. Não é isso, mas também não é uma igreja sem discernimento, que tudo que escuta, acredita, que tudo que escuta, compra para si. O que João está ensinando aqui, que a palavra de Deus também nos ensina, é avaliarmos tudo que a gente ouve à luz da verdade de Deus. É escutar e comparar aquilo com a palavra e ver que aquilo está de acordo com o Evangelho. É sobre isso que nós vamos lidar essa noite. Como reconhecer quando um ensino realmente procede de Deus? Amém? Versículos 1 ao 3. Nem toda voz que fala em nome de Deus procede de Deus. Diz assim 1 ao 3. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver quem procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. João aqui, né, mais uma vez, essa palavra que nós vemos ao longo de toda a carta, amados, filhinhos. É muito interessante como ele lida com esses irmãos, porque ao mesmo tempo, né, que ele muitas vezes, ao longo dessas mensagens, em 1 João nós vimos ele sendo duro em várias vezes. E a gente costuma olhar para o amor, né, como aquelas pessoas que só nos acariciam, né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos ao longo da semana. E na verdade aquelas pessoas que são os nossos verdadeiros amigos são aqueles que também nos falam duras verdades. Mas a gente vê aqui ainda assim, né, um cuidado pastoral de João, enquanto ele lida, muitas vezes aqui batendo e assoprando. Né? Não é porque você é... Não, eu vou ser um tão bom amigo pro Andrei, vem esculhambo, cara. Fala de qualquer jeito, não quer nem saber de nada, não liga por isso. Será que esse cara está bem ou não? Não pense em como ele vai receber essa mensagem, né?
E o que João faz aqui é diferente. Em todo tempo é amados. E sempre quando ele começa com amados, aqui a gente sabe que vai vir algum tipo de correção, de ensino, né? E ele começa, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. É lógico, né? Que espíritos são esses? Provem. Não são espíritos desencarnados, né? Não há uma batalha aqui, é lógico que existe um mundo espiritual, mas ele está falando aqui desses falsos profetas. Se a gente olhar mais adiante, ele está falando sobre esses falsos profetas, esses falsos mestres que já estavam dentro da igreja. O problema que eles estavam lidando era isso. E quando ele fala provem, ele não está dizendo aceitem todo o ensino, né? Ele está dizendo o contrário. Não é também rejeitem todo ensino. Então tudo que eu escuto, se é do Augusto Nicodemos, é amém. Tudo que eu escuto, se é do fulano que prega lá na igreja X, rejeito totalmente. Independente de quem pregue, não que é lógico que o Augusto é um irmão em Cristo, uma inspiração para nós na pregação do Evangelho no Brasil. Mas independente de quem seja, independente de quem pregue, o que faz aquela mensagem fiel não é porque aquele irmão ele é brilhante. O que faz daquela mensagem pregada pelo Augusto lá na igreja X não não tem como ser, né? Ruim. Olha quem pregou. É o fato de que ele busca pregar segundo a palavra de Deus. Então o que o João está fazendo aqui é como que nós vamos saber se tem falso mestre no nosso meio, se tem gente boa, como que a gente vai lidar com essa realidade? Como que a gente vai saber quem que a gente escuta, quem que a gente não escuta? E é isso que ele está dizendo, provem. E essa palavra no original, provem, ela traz um sentido de aquele mesmo trabalho que o ourives faz. Se você já teve a oportunidade de vender ouro, você vai ver que ele esfrega numa pedrinha um pouquinho ali do ouro e ele joga um líquido em cima. E se ele fica uma cor X, ele é ouro verdadeiro. Se ele fica uma cor Y, ele não é tão puro. Esse mesmo trabalho, provar para ver se aquilo é real, se é verdadeiro, se é genuíno, é colocar à prova antes de ser recebido como verdade. Irmão, se eu chegar aqui para você, não, eu quero te vender uma corrente de ouro. Estou pedindo 3 pila. E você pega, né? Talvez você vai olhar, não, mas o músico é de confiança, né? Se fosse do nato, eu talvez ia pedir para alguém dar uma avaliada. Não! Você vai olhar mais música, você quer dar Shopee ou é verdadeiro? Não, não é verdadeiro, não, isso é 100%. Quiser levar, tu pode levar para fazer uma avaliação. Inclusive eu faço questão. Leva para alguém avaliar, ver se vale mesmo o preço, ver se é ouro, 18 quilates, sei lá quantos quilates tem mais, né? Avalia. Opa, passou uma credibilidade. O cara vai, avalia minha corrente e viu que é verdadeiro. E aí sim ele vai pagar 3 pila, não é pouco dinheiro. Numa corrente é muito, na verdade, né? Mas a gente faria esse teste da verdade. E o que João está dizendo é, nós também precisamos fazer isso. Precisamos provar se aquilo que ouvimos é verdadeiro. Não rejeitar tudo e não aceitar tudo, mas ter esse discernimento. Você ouve a palavra por anos e daqui a pouco aparece um cara dizendo que Jesus, na verdade, era um espírito, ele nem encarnou. Era o que eles estavam dizendo. Sabe, Jesus talvez não perdoa pecados. Ele perdoa de quem é santo. Ele perdoa de quem santo no sentido daquela vida perfeita, né? Olhar para aquela vida perfeita que você olha assim, nossa, esse cara não tem como Jesus não perdoar, né? Agora é eu. E daí você ouve e toma aquilo como uma verdade. É isso que ele está dizendo, provem. Porque muitos falsos mestres, falsos profetas têm saído do mundo afora. João ele não está falando aqui sobre um perigo futuro, né? Algum dia virá um anticristo, já existe o espírito do anticristo, como nós vemos em outra passagem. Aqueles que pervertem o evangelho de Jesus Cristo. Hoje já existem. E o que ele está dizendo é que se levantam no meio da igreja. Irmãos, se existe uma estratégia de Satanás ao longo de todo o tempo, é perverter a verdade principalmente por dentro. Não são ataques só que vêm de fora.
Você escuta lá o Elon Musk falando, nossa, alguma coisa sobre Cristo, você pensa, não, esse cara aí deve ser o anticristo, né? Primeiro trilionário da Terra, não tem como ser. Não tem como não ser o Tibinga nisso aí. Mas o que ele falar, talvez, sobre Cristo ou não, talvez pouco te afete. Agora, quando vem aparentemente de pessoas que falam bem, quando vem aparentemente de pessoas que citam vários versículos, como inúmeras pregações que nós temos na internet aí fora, mensagens, cortes e tantas coisas, e você, pô, que mensagem linda, que coisa bonita, pô, me fez chorar e tudo. Mas será que é verdadeiro? É sobre isso que João está falando. Que uma das principais, muitas vezes, estratégias de Satanás ao longo dos tempos é tentar corromper a igreja por dentro, por meio dos ensinos que parecem ser verdadeiros, que têm aparência de piedosos. Calvino mesmo observa, desde o início da pregação do Evangelho, Satanás procurou enfraquecer sua pureza por meio de falsos mestres. Por isso, a igreja jamais deve abandonar o discernimento. Faça discernimento daquilo que você ouve. É lógico que precisamos conhecer a sua palavra. Não tem como fazer um discernimento, né? Nunca estudei matemática na vida. Deixa que eu corrija essa prova aqui. Dá aqui para mim. Não tem como, né? O cara vai te enrolar. Discernimento. Mas façam discernimento. Precisamos conhecer, sim, as verdades do Evangelho. Mas discernam, façam discernimento. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele começa a falar, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Como vamos reconhecer se uma mensagem procede de Deus? Como vamos reconhecer se essa mensagem ela é verdadeira? Como vamos reconhecer se o que está por trás dessas palavras é aceitável? Ele fala, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Basicamente, irmãos, é o que ele ensina. O que essa mensagem ensina sobre Jesus Cristo. O que essa mensagem ensina é genuíno. Vamos levar em consideração o contexto aqui. Esses homens que estavam ensinando na igreja, eles diziam que Jesus Cristo não tinha encarnado. Então o que João está lidando aqui é de fato todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus, porque eles estavam dizendo que não tinha vindo. Era o que uma heresia que surgiu no século II com o nome de docetismo. Uma mistura de doutrinas cristãs com a filosofia grega, que tentava dizer que Jesus Cristo ele parecia ser homem, mas ele não era homem. A palavra no grego, ela tem um significado de parece ser. Era o que eles estavam dizendo. Mas isso aqui não se aplica apenas a esse Jesus Cristo que só parecia ser homem. Essa verdade aplicada a nós é cuidado. Não é apenas cuidado com quem nega a encarnação de Jesus Cristo. Cuidado apenas com quem fala por aí fora ou por aquelas pregações que negam que Jesus Cristo veio em carne. Não é só isso que essa palavra está nos dizendo, é toda vez que alguém altera a pessoa ou a obra de Cristo, está anunciando outro evangelho. Toda vez que alguém fala, como eu escutei um dia, né, um cara falou, mas Jesus Cristo podia pecar. Olha que frase perigosa, irmãos. E é lógico, eu acho que esse irmão foi muito infeliz, porque ele é meu irmão em Cristo. Ele foi muito infeliz nessa fala, mas olha que perigoso isso. Porque se Jesus Cristo poderia pecar, ele nos leva a alguns perigos aqui na doutrina de um Cristo que cumpriu com exigência tudo aquilo que Deus exigiu dele. Mensagens como Cristo, ele inspira as pessoas, mas ele não é suficiente para a salvação. Mensagens como, será que o sangue de Cristo é suficiente para me perdoar de todo pecado? Tudo aquilo que altera o Evangelho de Jesus Cristo, é isso que essa mensagem nos diz. Tudo aquilo que altera a pessoa de Cristo e a sua obra. João diz que toda mensagem que diminui Cristo, altera sua identidade ou corrompe sua obra, não procede de Deus.
por mais religiosa, por mais emocionante ou por mais convincente que pareça. Irmãos, uma mensagem ela não precisa precisamente ser bonita, ser emocionante, o quanto ela te fez, nossa, que divertida a mensagem daquele cara. Né? Olha que cara fantástico, quantos já não conheceram aquele cara que, pô, tu não tem como não rir na pregação. E você pensa, é demais, né? Aquela mensagem que não tem como não emocionar. É isso que João está dizendo, independente se ela te emociona. Independente se você escuta o que você quer ouvir. Independente se ela é aspecto de religiosidade. Ou se ela é convincente o suficiente. Se ela altera o Evangelho de Jesus Cristo, provem, analisem, questionem. Todo o Evangelho que apresenta um Jesus Cristo que promete muitas vezes prosperidade, mas não chama ao arrependimento. Já viram inúmeras mensagens que pregam só uma parte de quem Jesus Cristo é? Ele salva a sua vida, ele melhora a sua família, ele melhora a sua vida, ele te faz um funcionário melhor, tudo isso. Mas não chama ao arrependimento. Mas não fala sobre pecado, mas não fala sobre condenação, não fala sobre inferno. Enquanto muitas vezes, como o próprio Spurgeon, se eu não me engano, diz, estamos levando pessoas confortavelmente ao inferno, né? Trazendo afago aos seus egos, amaciando o seu ego, trazendo algum tipo de conforto, sem que elas conheçam a verdade de um Deus que salva pecadores, sim, não pessoas justas. De um Deus que, sim, derramaria a sua ira sobre nós, se não fosse Jesus Cristo pagar o preço pelos nossos pecados. O que João está dizendo é ainda que uma mensagem fale de Jesus, um Jesus que acolhe, um Jesus que te ama, mas nunca confronta o seu pecado. Oferece graça, mas nunca exige rendição. Que tipo de Senhor é esse? Que veio só para nos servir. E nós não precisamos nos render aos seus pés. É esse tipo de mensagem que ele está nos dizendo, provem esse tipo de mensagem. Uma mensagem que em nenhum momento fala sobre Jesus Cristo, que em nenhum momento fala sobre pecado. Ele segue dizendo no versículo 4: Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Mais uma vez, depois de advertir a igreja aqui sobre o cuidado com os falsos profetas, ele muda o tom da mensagem. E mais uma vez, filhinhos, vocês são de Deus. É interessante que antes de ele falar sobre vencer os falsos profetas, ele sempre nos liga à nossa identidade. João, ele nunca apresenta um argumento de que vocês são fortes, por isso vocês são filhos de Deus. Não, vocês são filhos de Deus, por isso vocês estão perseverando. Vocês são filhos de Deus, por isso tal coisa. Vocês são filhos de Deus, por isso isso. Ele sempre lembra que a nossa identidade está fundamentada em quem Deus é. Por isso, isso também traz uma segurança para esses homens. A perseverança não está no poder, né, de o quanto eles são obedientes ou não, não que eles não buscassem ser obedientes, mas está num Deus que os sustenta, num Deus que, como vimos em outras mensagens, os chama de filhos, os chama de aqueles que foram adotados em sua família, e é por isso que traz segurança. E ele fala, vocês são de Deus, vocês têm uma identidade fundamentada em Deus, e estes venceram os falsos profetas. E como assim venceram? Se os falsos mestres ainda estavam presentes no meio da igreja. Ele está dizendo que
O cristão, ele persevera ao longo dos anos. A verdade do evangelho persevera ao longo dos anos. Porque se nós formos pensar, irmãos, quantas heresias ainda vão existir ao longo da igreja? Quantos falsos mestres vão se levantar ainda no fim dos tempos, como nós vemos passagens como aquela, se possível fosse, nós seríamos enganados. Mas é se possível. Não é possível que os eleitos de Deus caiam no engano durante a sua vida ao ponto de levá-los à perdição. Nós precisamos provar tudo aquilo que ouvimos. Nós precisamos provar toda a mensagem que nós escutamos. Mas nós precisamos descansar também na segurança daqueles que nasceram de novo. E falamos na mensagem de domingo passado, eles têm o seu Espírito Santo. Aqueles que nos leva a acusar o nosso coração ao arrependimento. Muitas vezes nos levam a uma acusação, o nosso coração nos leva a acusação ruins, como vimos na semana passada, mas é aquele que também acusa o nosso interior. É aquela mensagem que você escuta, cara, isso não tem a ver com quem Cristo é. Que mensagem é essa que faz de Cristo menor que nós? Que tipo de mensagem é essa que pinta Jesus como um revolucionário político? Que pinta Jesus como um revolucionário social? Que veio para tirar a fome do mundo? Que mensagem é essa que pinta um Jesus que não é aquele que veio nos libertar da escravidão do pecado? Que veio nos dar uma nova vida em Jesus Cristo? Nos fazer olhar para além dos prazeres dessa terra. Ele fala, vocês venceram os profetas, os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. João está lembrando esses irmãos que Deus habita em seus filhos por meio do seu Santo Espírito. É o que nós falamos no domingo passado. Precisamos provar tudo aquilo que ouvimos, sim, mas na medida que a coisa fica feia, que o bicho pegar, precisamos ter a segurança de que continuarmos perseverando em Cristo não depende exclusivamente do nosso discernimento, do quanto você é inteligente, do quanto você é perspicaz. Talvez você olhe para o lado e você pensa, meu Deus, congrego com os dois aqui que são uma porta. A hora que bater aí o falso ensino não vai ficar ninguém, eu tenho que ficar ligado para também segurar esses irmãos. Não é baseado no quanto você é inteligente, o quanto você tem um discernimento apurado. Não, eu sou perspicaz, ninguém me engana, ninguém me enrola. A mentira está lá fora, eu já estou aqui, ó. Esse ainda me engana. Cuidado! Deus, ele nos educa, principalmente no nosso orgulho. Não depende da nossa capacidade, precisamos buscar discernir, sim. Mas a segurança de que a sua igreja permanece está no fato de que somos filhos de Deus e o seu Espírito Santo está em nós. É nisso que nós descansamos. Deus permanece em nós pelo seu Espírito Santo. É isso que faz o cristão permanecer em meio ao engano. Irmão, se dependesse de nós, meu Deus, às vezes o nosso filho nos enrola. Às vezes basta sermos levados, às vezes, pelas nossas emoções ou pelas nossas ambições, pelos nossos desejos. Quantos aqui, tiveram aquela adolescência brilhante, que a grande maioria que teve, e você pensava que, não, eu sou... O que o meu pai e a minha mãe estão dizendo? Não entende nada, sabe de nada. E daí você até talvez era alguém assim digno de um pouco de respeito. E aí chega um momento que você se apaixona. Sei lá, vamos botar uma faixa etária aí, Hoje mudou os tempos, Mas aquela faixa etária de idade que você perde um pouco de sentido, Eu lembro de uma experiência minha breve, assim, tá? E eu não sei o que aconteceu na minha vida ali, que a gente fica meio imbecil, mais do que eu já era naquela fase da minha idade. E na época não tinha MSN, Não tinha MSN, aliás. Não tinha era WhatsApp, essas coisas. E a mensagem era, aquela mensagenzinha aqui, SMS. E era daquele celular que tu tinha que clicar 3 vezes para botar a terceira letra, Era 3 letras na mesma tecla. E mensagem. Eu pensei, agora daí chegou uma fase que nós vamos começar a se ligar, liga, e aquela coisa. Não, e
Não, e tu que diz tchau. Não, tu que diz. E não sei o quê. E dorme no telefone. Meu Deus, que vergonha alheia. E, né, a diferença é que a gente fez isso lá com 15, né? Tem gente que faz isso hoje com 20 e poucos. Aí é um pouco assustador. E nós estava lá, né? E telefone, aquela coisa, e telefone. E quando, irmãos, esse mosquitinho bate, né, da paixão que te torna um ignorante para o mundo, um imbecil, por algum momento, eu parei de raciocinar, né? Que naquela época pagava muito ficar telefonando para os outros. E foi. Chega no final do mês, vem a conta de telefone. E deu, eu lembro até hoje, tá? O salário mínimo na época era R$340, deu 480 a conta do celular. Eu olhei para aquilo ali, eu pensei, isso aqui não há amor no mundo que vale isso. Tô brincando. Eu olhei para aquilo ali, eu pensei, gente, não pode ser que eu me considerava tão inteligente. Eu me considerava tão à frente das mulas que estavam ao meu redor, né? Eu pensava, eu estou rodeado de pessoas ignorantes. Eu era bem egoísta, assim, bem orgulhoso, egocêntrico. E a hora que eu olhei para aquilo ali, eu pensei, não é possível. Como eu pude cair num engano desse, numa loucura dessa? E paguei lá, né? E sofrendo lá, e paciência, né? Mas, irmãos, às vezes um sentimento como esse nos leva a perder talvez a noção daquilo que, né? Mesmo nos julgando tão inteligentes, a segurança não está nas nossas capacidades. Muito pelo contrário, quanto mais depositamos a confiança nas nossas forças, nas nossas aptidões, talvez mais cairemos do cavalo. O tombo ele será talvez um pouco mais dolorido. O vento vai bater à sua porta e vai levar você a uma percepção de que talvez você não era tudo aquilo que você pensava. E aí os nossos olhos, né, por meio muitas vezes do sofrimento, volta para Deus e Senhor, se não for a tua graça, se não for a tua bondade, se não for a tua sabedoria, se não for o Senhor iluminar o meu entendimento, eu pago uma conta de R$480. Se eu não tenho a condição nem de lembrar que o impulso do telefone é caro, quanto mais, né, decisões grandes. Por isso eu preciso orar. Por isso nós precisamos encontrar a nossa segurança em Deus. E o que João está dizendo é o quê? Diante de tudo nesse mundo também não perca a esperança. Não ache que você precisa fazer prova do que você ouve. Mas não fique pensando, será que eu vou ser enganado ou não? Eu preciso, né? Eu preciso prestar mais atenção. Eu preciso fazer. Descanse também em Jesus Cristo. Descanse no Espírito Santo que está em você. Ele é quem nos faz perseverar. Ele é quem nos faz continuar firmes no Evangelho. Nem tudo depende de você. O mundo não roda ao nosso redor. Saiba que Deus criou todas as coisas e tem um plano eterno que continua de eternidade a eternidade. E aqueles que Ele mesmo elegeu e predestinou para serem em conformidade à imagem do Seu Filho, vão ser glorificados no fim das coisas. É o que estávamos cantando antes aqui. Lutamos batalhas que Jesus Cristo já venceu. Por isso, dessa história nós já sabemos o fim. Ainda que tudo caia ao nosso redor, que pastores venham com falsos evangelhos por aí afora, nós precisamos continuar assim, discernindo tudo que ouvimos, mas a nossa segurança está em Jesus Cristo. Não está na sua responsabilidade. Talvez você olhe para você e pensa, nossa, eu vou ser o primeiro a cair. Para orar a Bíblia, para orar é um trabalho, para ler a Bíblia é um meu Senhor, eu vou ser o primeiro que vou ser enganado. Né? Era igual, eu lembro daquela, que eu sempre cito, né? Aquele filme de terror, Deixados para Trás. Um filme gospel, né? Dos anos 2000. E naquela época, filme de gospel era pior, né, do que os filmes do Chamado ali. E tu olhava aquele filme, pum, a pessoa, pum, Jesus voltou, né? Subiram para a primeira chamada. E eu era convicto, mãe, eu vou lá no quarto, vai estar só a roupinha. Eu vou ficar. Pensava, depende de mim. Eu, na época, um jaguara, né? Eu pensava, cara, não vai dar. Vai ser a segunda chamada.
E na segunda, meu irmão, eu lembro que eles falam que o amor vai se esfriar, não vai se achar da morte. Eu sempre digo, eu pensava convicto, cara, eles vão me deixar só o toquinho. Eles vão cortar os braços, as pernas, eu vou ficar só o toquinho, o sofrimento e não morre. Eu pensava, eu não sei se ficar só o toco, eu não vou negar. E era terrível, né, essa sensação. Porque eu tinha sido ensinado e eu aprendi que dependia de mim. Eu vou precisar perseverar até o fim e eu não sou confiável. Como que eu ia lidar com aquilo? E mensagens como essa traz um descanso para a igreja, sabendo que não depende exclusivamente de nós, depende exclusivamente do seu desempenho, da sua obediência. É claro que precisamos corresponder a tudo que Ele tem feito, mas a nossa identidade em Deus nos assegura que vamos perseverar. E glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus porque não vai ter, 2, 3 chamadas. E glória a Deus porque eu sei que quando Jesus Cristo voltar, os meus olhos o verão. E eu serei a sua noiva amada que subirá aos céus. Porque por aqueles que Ele pagou um alto preço e derramou seu precioso sangue, esses nenhum, e quando a Bíblia diz nenhum dos que o Pai me deu, Ele vai perder das suas mãos. Glória a Deus por isso. Isso, irmãos, não elimina a nossa responsabilidade de estudar as Escrituras, de conhecer quem é o nosso Deus, de conhecer o que é o Evangelho de Jesus Cristo por meio da sua palavra e discernir tudo que ouvimos. Mas, glória a Deus por Jesus Cristo, que nos faz perseverar. Não sabemos tudo o que vai acontecer daqui para frente, mas nós somos como aquela criança que vai atravessar uma rua. Ela não sabe que pode vir um carro, que talvez poderia cair uma árvore, que um raio, ela não consegue calcular todas as probabilidades. Mas ela atravessa a rua com confiança, segurando a mão de um pai ou de uma mãe. Porque ela confia no seu pai. É assim somos nós, irmãos. Não sei tudo o que vai acontecer nos próximos anos, mas eu confio num Deus que não larga ninguém da sua mão. E glória a Deus por isso. Versículos 5 e 6. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Até aí. Eles procedem do mundo. Eles, os falsos profetas mencionados desde o início da passagem. João, ele afirma aqui que eles procedem do mundo, a sua mensagem, ela é fundamentada naquilo que é do mundo. Eles reinterpretam tudo o que eles falam aos valores do mundo. E essa palavra mundo aqui, ela não é a criação, a humanidade. Lembram daquela mensagem? Tudo isso é o mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. Um sistema religioso, um sistema organizado de mundo que é em rebelião contra Deus. Um sistema que rejeita Cristo e a sua verdade. Tudo que eles pregavam muitas vezes tinha aspecto de religioso, tinha uma mensagem bonita, tinham ali alguns aspectos de verdade, mas era fundamentado, reinterpretado por uma cosmovisão mundana, valores do mundo. É igual aqueles suposto evangelho da prosperidade que ouvimos anos atrás e que existe aí no Brasil afora ainda nos dias de hoje. Sabe, venha para Jesus Cristo, Ele vai te fazer próspero. Próspero, que próspero? Rico, saúde, e daí vem, uma doença. Por exemplo, como pregadores e homens fiéis como Charles Spurgeon, que sofria de mais de 5 doenças ao mesmo tempo, gota, artrite, reumatismo, depressão. E daí nós olhamos, esse cara deve ser um desgraçado, Esse cara, de certo, Deus entregou para Satanás.
Porque se o evangelho é esse tipo de evangelho triunfalista, que tudo vai melhorar, que é tudo para melhor, o que Jesus Cristo nos promete é uma vida eterna. O que Jesus Cristo nos promete é que Ele nos faria perseverar, que existe um amigo fiel que nunca muda, que Ele está nos transformando em conformidade à imagem de Cristo. Mas Ele não prometeu qualquer tipo de água morna, né, pezinho na areia neste mundo. Muito pelo contrário, Ele falou, neste mundo vocês terão aflições. Um mundo que perseguiu o seu mestre também perseguirá os seus discípulos. Qualquer tipo de evangelho que pregue uma verdade que não é essa, é outro evangelho. Então esses falsos mestres pregavam segundo os valores deste mundo, segundo os valores desse sistema que nós vemos por aí afora. E ele fala que o mundo os ouve. E essa afirmação ela revela algo importante, irmãos. Existe uma afinidade entre a mensagem e os seus ouvintes. O mundo, ele acolhe esse tipo de mensagem porque confirma os seus próprios desejos. Ele recebe aquilo que não confronta o seu pecado. Ele aplaude isso. Por isso, muitas vezes, igrejas têm se tornado tão populares nos dias de hoje. Por isso, muitas vezes, tem mensagens que têm se tornado tão populares nos dias de hoje. Por isso, atraem multidões muitas vezes. Porque confirma aquilo que eles querem ouvir. Porque lhes traz conforto para os seus próprios desejos. Imagina, nunca vai atacar algum tipo de pecado que você, te deixe desconfortável no banco. Irmãos, o nosso papel, às vezes como expositores, não é te fazer... Nossa, não gostei dessa mensagem, o cara sabia da minha vida. Falou alguma coisa ali que, era exatamente o que eu estava... Não é o objetivo de ninguém, o objetivo é falar a verdade. O evangelho de Jesus Cristo, mas é fato, ela confronta os nossos pecados. Ela confronta os nossos amores. Ela confronta os amores desordenados do nosso coração. Muitas vezes Jesus Cristo escanteado. Um Jesus Cristo resumido apenas ao domingo. Um Jesus Cristo resumido apenas um momento de necessidade. Sabe, quando a água começa a bater, nós pensamos, preciso ir para Deus. Isso não é um problema, mas só recorremos a Ele nesse momento. Hoje o mundo escuta com facilidade aquilo que coloca o homem no centro e reduz a necessidade de arrependimento e submissão a Cristo. Essa mensagem é amplamente popular porque o mundo aprecia todo o evangelho reinterpretado à cosmovisão do mundo. João segue dizendo, nós, porém, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. À primeira vista, João ele não está dizendo aqui... Ele não está dizendo aqui, não pensa, não ora para cair. Ele está dizendo aqui que nós somos de Deus e quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Ele não está dizendo que quem discorda de nós não conhece a Deus. Ele não está aqui se referindo a opiniões pessoais. Ele não está se referindo aqui ao que nós pensamos sobre Jesus Cristo. João está falando aqui nós, os apóstolos, o ensino fiel da palavra de Deus, o evangelho que nos foi dado. Por isso, irmãos, nós podemos falar com segurança, Às vezes eu vou conversar com o JP, ou com o fulano, ou com o ciclano, nós estamos conversando, ou eu vou falar para o JP, ou ele fala para mim, não, mas a palavra diz isso. Não, mas eu não concordo. Eu discordo de ti. Não, mas tu não está discordando de mim. Está discordando da palavra. Eu também, ela fala comigo também, eu tenho que obedecer também. Eu estou no mesmo balaio que tu. Olha só, eu e tu apanhando junto. Não é uma questão de opiniões. Não é achar que... Não, eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo, eu acho que o Brasil ganha, acho que o Brasil perde. Não é opiniões. O que João está dizendo é, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Ele está falando sobre a verdade, o evangelho.
Ele está falando sobre aquilo que nos foi dado. Não é se nós concordamos ou não. Não é se eu tenho uma opinião diferente ou não. É o que a palavra nos diz. Né? Em umas épocas atrás eu era um pouco mais faca na caveira, né? Pregava de vez em quando e quando a gente não é pastor a gente tenta acabar com a igreja. E daí o pastor que se vire, né, com os problemas. E eu pensava, meu Deus, que eu acho isso, eu acho aquilo. Um dia eu fui pregar, eu falei assim, não importa o que você pensa, não importa o que você acha, o que importa é o que a palavra diz. Pouco estou ligando para o que você tem como opinião. E não que isso não tinha um pouco de verdade, né, na época. Mas a realidade é que não importa, irmãos. Nós precisamos discernir até as nossas próprias concepções. Precisamos fazer um discernimento segundo a verdade do Evangelho até sobre o que cremos. Será que eu realmente estou aplicando isso aqui de forma correta na minha vida? Será que eu conheço mesmo Jesus Cristo? Eu acho que eu estou viajando. Será que eu não tenho construído um Jesus Cristo segundo o meu próprio desejo e vontade? Né? Como falo em algumas oportunidades, né? Aquela frase, o que Jesus faria em meu lugar, isso aí é um perigo imenso. Porque o que ele faria no seu lugar é talvez um Jesus segundo a sua própria vontade e entendimento. Não, Jesus, ele casaria com essa menina, ela é demais, ela é bênção, é de Deus. Será? Né? Aí você vai ver a pessoa não é cristã. E o que a palavra diz sobre isso, né? Julgo desigual, obviamente, não devemos, né, buscar esse tipo de relacionamento e casamento. Porque o julgo desigual é como alguém que pega um boi maior e bota uma canga e um boi menor. E eles ficam rodando em círculos. O jugo não é parelho, ele não tem o mesmo nivelamento. E aquele carro do boi fica assim. E uma vida rodando em círculos. Precisamos fazer discernimento. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O povo de Deus, ele aprende a amar, ouvir e permanecer na palavra de Deus. Não porque ela seja confortável, mas porque nela nós reconhecemos a voz do nosso Senhor. Nem tudo, né, que a sua palavra nos diz, às vezes chega legal. Às vezes nos tira conforto. Às vezes nos fere. Mas é como o próprio Agostinho de Hipona diz, a tua palavra feriu meu coração e desde então te amei. Ela fere o nosso orgulho, ela fere o nosso egocentrismo. Ela fere muitas vezes a nossa hipocrisia, o nosso farisaísmo, a autoimagem que tentamos manter. Sempre no discipulado eu costumo dizer, né, meu irmão, já vou te antecipar algumas dificuldades que eu tive na caminhada. Rasga a tua autoimagem. Nem tenta manter esse ser, seja você. Deus, ele sabe quem você é. Viva uma vida de transparência. Confesse seus pecados. Ande perto dos irmãos. Mas Deus o livre se ele saber. Faça. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Jogue fora. Nós não discernimos e levamos em consideração a palavra do Evangelho apenas porque é fácil de ouvir, mas porque ela é a voz do nosso Senhor. Não é porque eu gosto, não é porque a mensagem combina comigo, não é porque ela faz sentido para mim, não é porque ela agrada os meus desejos, não é porque ela não mexe com os meus planos. A pergunta é, ela permanece fiel ao testemunho de Cristo revelado nas Escrituras? Se sim, é esse tipo de mensagem que nós abraçaremos. É difícil de ouvir, sabe? Me faz ter que tomar decisões ainda hoje na minha vida de mudar algumas coisas. Me faz rever várias coisas que eu tenho feito. A pergunta não é isso, aquilo outro. A pergunta é, essa mensagem permanece fiel ao testemunho de Cristo revelado nas Escrituras? Sim. Então é ela que nós devemos abraçar. É esse tipo de mensagem que nós devemos considerar. Ele apresenta um Cristo verdadeiro,
É esse tipo de mensagem que nós queremos, irmãos, abraçar para nós. É esse tipo de conforto que João ele nos traz aqui. Ele lembra esses irmãos que Satanás continua atuando do mesmo jeito, levantando heresias no meio da sua igreja, levantando por meio de pessoas que pregam meias verdades, evangelhos diluídos, que nós devemos fazer discernimento disso, conhecer a sua palavra, contrastar ela com a verdade do evangelho de Jesus Cristo, mas também descansar em Deus, sabendo que somos de Deus e que vamos permanecer mesmo em meio aos tempos difíceis. Amém? Pode se colocar de pé, vamos orar mais uma vez.